Olá, boa tarde. Vamos iniciar nossa live sobre o tema petição inicial. Alguns apontamentos da petição inicial. Pois não, perfil concurseiro, escrito concurseiro. Boa noite, boa noite. Desculpa, já estou à noite. Boa tarde. Deixa eu fixar aqui o tema, apontamentos da petição inicial. Fixar o tema aqui. Sim, vamos falar então lá da parte de que fala do título 1 do procedimento comum do Código de Processo Civil, que lá no capítulo 1, depois capítulo 2, que trata da petição inicial. Vamos lá, artigo 319. O artigo 319 possui regras. Com a mudança do CPC 2015, algumas continuaram e por aqui, aliás. Então, na regra do artigo 319, eu tenho os requisitos de toda a petição inicial. A petição inicial, ela não é uma mera folha de papel. A petição inicial, ali se está corporificado, vamos dizer assim, todo o princípio da demanda. Ou seja, a provocação da jurisdição que é inerte é realizada pela propositura da petição inicial. É o princípio da propositura. A inércia da jurisdição é necessário termos a petição inicial para iniciarmos a busca da tutela jurisdicional efetiva de mérito. Como já falei por várias lives aqui, vários conteúdos, que a tutela jurisdicional perquerida hoje nesse século, a partir da década de 90, o que se quer é a cognição de mérito, é o conteúdo, é a pretensão, que quer dizer demanda. Então, a demanda, os demandantes procuram a tutela jurisdicional pela petição inicial. Então, as pessoas vão entrando aos poucos. Eu já fixei aqui o tema. Então, vamos lá. Alguma sugestão aqui de conteúdo para a live? Qualquer coisa pode me falar aqui, se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, e eu vou prosseguindo, e eu acredito que as pessoas vão entrando aos poucos. Se não entrar, de qualquer forma eu vou repetir esse conteúdo, porque essa live ia ser 11 horas da manhã, mas não ocorreu por fatores alheios à minha vontade. Mas seguimos aqui então com esse conteúdo, os apontamentos da petição inicial. Para elaborar a petição inicial adequada ao ordenamento jurídico sempre, o processo civil ele necessita da adequação ao ordenamento jurídico. Não há o que se falar em processo civil completamente sem a conexão com o ordenamento jurídico e vice-versa. Aqui temos vários princípios no Código de Processo Civil e também no nosso ordenamento jurídico. A norma em abstrato, ela é interpretada de acordo com o caso concreto, mas de acordo com os princípios e as regras. E não há que se falar em processo civil sem observar o nosso ordenamento jurídico, correto? Então, especificamente,
nos requisitos obrigatórios da petição inicial, nós temos lá no inciso 1 da regra do artigo 319. Se entendermos pela teoria geral do processo civil, né, que eu não sei, mas na minha opinião ela deve perdurar, porque entendendo teoria geral do processo civil, você irá entender todo o processo e procedimento. É menos difícil, eu não vou dizer que é mais fácil, mas é menos difícil de entender a petição, entendermos um todo do processo civil, se entendermos o que significa a teoria geral do processo, especificamente para elaboração da petição inicial. Então, aqui vamos seguir então. Artigo 319 do Código de Processo Civil, inciso 1. O que fala o inciso 1? O inciso 1 é o juízo a que é dirigida. No Código de 73 não havia ainda essa diferença que, na minha opinião, veio da teoria geral do processo. É juízo, não é juiz, correto? É o juiz, então é o juízo. Então a elaboração da petição inicial necessariamente tem que epigrafar ao juízo endereçado. Não é ao juiz de direito, é ao juízo. No caso, Estado juiz, é ao juiz. Não é? Ao juízo, a competência em relação às regras de organização judiciária, inicialmente pela Constituição da República. Aí, para elaborar a petição inicial, temos que entender, ao mínimo de rendimento, o que significa a competência. Então, quando a elaboração da inicial por um advogado, uma advogada, que tem a capacidade postulatória, não é isso? É preciso, ou não, se for realmente necessário, provocarmos a jurisdição por meio da petição inicial. Então, elaboramos a petição inicial, adequamos a causa de pedir e seguimos com a iniciativa da parte. Isso, o impulso é oficial e a parte, no caso não há parte ainda, o demandante ou os demandantes, eles provocam a jurisdição por meio da petição inicial. A petição inicial é importantíssima. Não é necessário, e acredito não é mais adequado, a uma petição que seja aquele formulário. A petição ela tem que ser elaborada de acordo com aquele contexto ou contextos, né, porque eu posso ter, no caso, várias demandas corporificadas em apenas uma petição. Não é? Tantas quantas forem as causas de pedir, nós teremos o número de demanda. Então, se eu tenho lá a causa de pedir, sempre, é claro, conexo com os pedidos. Eu elaboro a causa de pedir, ou as causas de pedir, que o que é? A causa de pedir é justamente o que o demandante ou os demandantes afirmam ou afirmam serem verdadeiros, e com essa afirmação do demandante, o Estado juiz irá prestar a jurisdição, tem um dever de prestar a jurisdição. E o jurisdicionado, no caso o demandante, com a pretensão, que significa demanda, provoca a jurisdição para que
para que o Estado juiz inerte, né? Estado juiz inerte, provocado por meio da petição inicial, toma conhecimento daquele fato ou daqueles conjuntos de fatos. Lá está corporificada na causa de pedir. Não há necessidade, repito, não há necessidade de colocarmos o dispositivo legal. O dispositivo legal, mesmo que ele for inserido de forma equivocada, não importa para o juízo, e sim a causa de pedir. A causa de pedir e os pedidos, que os pedidos têm que ser de acordo para que tenhamos os princípios, no caso, segurança jurídica, confiança legítima e outros, para que o juízo ele interprete, julgue aquele caso concreto nos limites daquele pedido, em regra, nos limites do que foi pedido pelo demandante. É claro que, prosseguindo, no caso, procedimento, o Estado juiz, o juízo, né, irá proferir o denominado despacho saneador e dali vai fixar os pontos controvertidos, isso lá na sequência do procedimento, correto? Então, aí, nesse caso, é a propositora da demanda, que para a teoria geral do processo é o mais correto, é a propositora da demanda, eu proponho a demanda de acordo, e eu tenho lá a interpretação do direito de acordo com aquela causa de pedir ou as causas de pedir naquela petição inicial. Olha, eu acredito que, não sei se parou aqui, se alguém está por aqui ainda, mas eu vou prosseguir com a live. Então, eu não acredito que esteja, não sei se travou, acredito que não. Apontamentos, vamos repetir aqui o apontamento da petição inicial. Aí vamos fixar o tema. Bom, vamos lá. Aí vamos finalizar aqui essa parte da live e prosseguir, que as pessoas vão entrando aos poucos, tá? Eu já volto aqui, vamos encerrar essa introdução e vou retornar aqui ainda aqui, porque essa live ia ser 11 horas, mas pelo visto as pessoas não compareceram ainda na live. Mas de qualquer forma eu vou retornar aqui depois e eu vou encerrar essa parte da live. Grande abraço e eu vou deixar essa parte aqui gravada.